O medo é um sentido do corpo que faz parte do nosso instinto de sobrevivência. E existem vários vídeos espalhados pela internet que nos fazem ter essa sensação, e apenas os mais destemidos conseguem assisti-los. Hoje selecionei algumas gravações bizarras para testar sua coragem. Conheça agora os vídeos que só os corajosos conseguem ver. Roda a vinheta! Olá, eu me chamo Ronan Santos e queria pedir para deixar seu like. Mano, para cada like deixado vai ser um espírito espantado, beleza? Já deu sua curtida? Então é isso, bora pro vídeo. Uma mãe chamada Marika ficou intrigada quando ouviu um barulho estranho vindo do quarto do seu pequeno Mateu e por isso resolveu verificar a gravação da babá eletrônica. Porém tomou um susto ao ver a criança interagindo com um ser invisível para as lentes. E não é só isso, Mateu fica um bom tempo conversando, olhando e apontando para o nada. É claro que poderia ser tudo coisa da sua imaginação fértil, porém em determinado momento, alguma força o empurra para trás. O que diacho ocorreu, mano? Será que o menino estava conversando com uma pessoa do além e esse espírito resolveu o empurrar? De acordo com Marika, foi justamente isso que ocorreu. Ela estava grávida de trigêmeos, porém 2 deles não se desenvolveram completamente, nascendo apenas uma criança com vida. Ela acredita que sejam os espíritos de seus irmãos brincando com ele. Muito sinistro, você não acha? Esses amigos resolveram fazer aquela brincadeira do copo e levaram a parada a sério, pois desenharam uma tabela com as próprias mãos e foram no meio de uma floresta conhecida por ser assombrada. 3 deles estão participando do game macabro, cada um com um dedo em cima do copo, movimentando conforme fazem as perguntas. Tudo indica que esse vídeo se passa na Tailândia, e quando uma coruja faz um barulho perto do grupo, eles dizem que é um sinal de má sorte, mas mesmo assim continuam. หรือถ้าไม่ได้ตั้งใจไปที่ไม่ใช่ Um deles fala que alguém está forçando o copo e por isso acabam desistindo. Porém, mesmo depois que os 3 desencostam do objeto, ele ainda se mexe e quando fica centralizado, simplesmente explode na frente de todos sem nenhuma explicação possível. Depois disso, um deles começa a agir estranho, como se estivesse sendo possuído por alguma coisa do além. Ele só volta ao normal depois que metem fogo no pedaço de papel usado na brincadeira. Bem, eu posso te dar um alerta: nunca brinque com as forças do além. Esse mano chamado Silas Nepoche estava turistando na região de Quebec, no Canadá, que fica coberta de neve durante o inverno. Só que quando ele filmava a floresta de pinheiros, uma das árvores começou a se movimentar de maneira bem estranha, de um lado para o outro, até que de repente desaparece atrás de uma rocha. Já parece algo fora do comum, mas a surpresa vem depois, quando uma figura humanoide enorme aparece rapidamente na câmera, agarrando outro pinheiro e levando ele para longe do campo de visão. Seria impossível que um ser humano comum atingisse esse tamanho todo e tivesse tanta força assim. Será que existem espécies de gigantes habitando as matas geladas do Canadá? Ou seria o Pé Grande, que é uma lenda bem popular por lá? Irineu! Essa família registrou algo perturbador suficiente para que ficassem dias sem conseguir pregar os olhos. O pai e a mãe estão deitados na cama dormindo, enquanto o filhinho deles está do lado, no mesmo cômodo. Tudo parece tranquilo, mas no meio da noite algo esquisito aparece na lateral do berço do bebê. São dedos que pareciam tentar alcançar a criança, mas eles somem rapidamente depois que o pai acorda. Pouco antes da mão bizarra aparecer, uma sombra sem nenhuma explicação surge na porta do quarto e entra no local. O casal afirma que o pai acordou depois que ouviu um barulho e conseguimos ver que a coisa misteriosa some no mesmo instante que ele olha na direção do filho. Vai saber o que aconteceria se ele tivesse um sono um pouco mais pesado, não é mesmo?
Em Marrocos, um homem olhou para o céu e percebeu que havia um pássaro bem diferente de tudo aquilo que ele já havia visto na vida. Por isso resolveu registrar esse animal. Olhando assim, parece que se trata de uma água-viva, só que ao invés de nadar, ela estaria sobrevoando toda a cidade. Apesar da imagem não ser das melhores devido à altura e distância do monstro misterioso, dá para ver que se trata de algo bem bonito e que voa de maneira nada similar com as aves da qual o ser humano tem conhecimento. Ela muda de direção, mostrando que realmente tem autonomia, mas continua longe e não é possível ter certeza do que se trata. Estima-se que ainda existam milhares de espécies de animais que ainda não registramos, e quem sabe essa criatura seja uma dessas. Um homem estava dentro do seu carro parado na orla da praia quando viu algo impressionante e resolveu filmar. Alguém estava mais próximo do mar, com os 2 braços abertos, e um monte de pássaros pareciam se reunir bem na sua frente, mano. Quando o maluco abaixa os braços, todas as aves mergulham no mar, como se ele tivesse algum tipo de poder ou influência sobre esses seres. Caramba, que bruxaria é essa, meu parceiro? Ao levantar os punhos, parece que o homem chama os bichos, e no exato momento que abaixa, elas mergulham? Ou é uma grande coincidência, ou existem pessoas que podem falar e controlar os animais ao melhor estilo Dr. Dolittle. E no final, ele ainda sai como se não tivesse feito nada, e talvez, se soubesse que havia alguém registrando tudo, não teria mostrado os seus poderes. Esse vídeo foi postado por um usuário do TikTok chamado JD Michael e mostra uma criatura pra lá de esquisita no chão de um galpão. O bicho parece ser bem comprido e tem um corpo esguio e gosmento, a ponto de refletir a luz do flash. Ai, que nojo! Ele também possui pequenas patas espalhadas por todo o corpo, como se fosse uma mistura de enguia com centopeia. Mas apesar de se mexerem, seu corpo continua estático. Seja lá o que for isso, aparentemente o ser ainda está soltando uma espécie de líquido amarelo no chão, o que pode ser bastante perigoso e tóxico. Pelo menos é a cara que tem, né? Se uma coisa dessas surgisse na sua frente, o que você faria, mano? Um jovem estava fazendo uma trilha quando viu uma escola abandonada. Ele resolveu entrar em busca de alguma torneira com água potável, além de estar precisando ir no banheiro. Porém, em vez de se aliviar, o cara registrou uma verdadeira cena de terror. Ao se olhar no espelho, ele grava outro homem lá dentro, bem atrás dele, só que ao virar, não havia mais ninguém. Como assim, velho? O explorador faz isso algumas vezes com bastante sangue frio, e o misterioso ser só aparece no espelho, até que finalmente a assombração surge ao seu lado e o segura pelo braço. Hein? O vídeo foi postado na internet e, como na maioria das vezes, não consegui rastrear a origem. Será que é apenas uma farsa? Ou realmente esse cara teve a pior experiência da sua vida? Um motorista de Uber reparou que sua câmera de segurança interna capturou algo de outro mundo. Segundo ele, uma mulher chamou o carro e quando estava quase chegando no local, ela cancelou a corrida. Depois disso, um homem ficou estacionado esperando pela próxima. E foi nesse momento que algo assustador aconteceu. 2 olhos brilhantes e uma mão aparecem da escuridão no banco de trás. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sinistro é que nesse momento todas as portas estavam travadas e o vidro levantado. Então não tinha como qualquer coisa ter entrado, né? Nesse momento, o motora nem sequer percebeu. Mas no dia seguinte, quando foi verificar a gravação, notou a presença desconhecida, que mais parecia um filhote do capiroto. Seria a mulher que havia cancelado? A única conclusão do homem foi que depois dessa ficou complicado continuar trabalhando de madrugada, já que é nesse horário que as coisas paranormais costumam acontecer.
Um grupo de amigos estava passando por uma estrada de terra à noite quando se depararam com a seguinte cena: algo que aparenta ser um híbrido entre humano e porco, ou quem sabe, alguém usando uma máscara de suíno assustadora. O ser bizarro se encontrava sentado no meio da pista, praticamente imóvel, e não respondia a nenhuma tentativa de contato dos moradores locais. Sua estatura parece baixa e seu corpo robusto. Os seus pés estão descalços e ele não usa nada além de uma calça. Bom, mesmo se for um homem comum com máscara, por que estaria assim sozinho e no escuro? No vídeo original, ele não troca uma palavra com o pessoal que acaba desistindo e indo embora. É cada coisa, hein? Pelo menos não aparenta que ele pode fazer mal para alguém, mas que é assustador disso eu não tenho dúvidas. Esse explorador de lugares abandonados decidiu que sua próxima aventura seria dentro dos túneis de um antigo forte inglês que foi construído em 1860 e que ajudou a Inglaterra na sua atuação nas duas guerras mundiais, mas que não está em uso desde 1956. A estrutura foi demolida e só restou a parte subterrânea, que é onde o explorador chamado Steve estava visitando. No meio de um dos corredores, a lanterna dele e do seu companheiro começam a falhar, como se estivesse sofrendo alguma interferência. Conforme eles adentram, o frio fica mais intenso. Os dois conseguem ver uma espécie de sombra que se movimentava no meio da escuridão. Ambos não conseguem explicar o que era ou quem era aquilo. Porém, o estranho é que esse ser não faz nenhum barulho, nem sons de passos ou de respiração. Corre! É o diabo! Lembra quando sua mãe te falava para olhar dentro do tênis antes de calçar? Ela não dizia isso à toa. O Mano mostrou pra gente como a falta de checar se o calçado está vazio pode ser fatal. Isso porque um bicho assustador ficou só esperando alguém colocar o seu pé. Uma aranha bem grande e aparentemente venenosa estava preparada para lascar com um desavisado. Além das aranhas, os escorpiões também gostam muito de lugares úmidos e escuros. Por isso os tênis sempre são alvo desse tipo de aracnídeo. Quem tem aracnofobia deve estar morrendo de medo depois dessa, hein? E aposto que a partir de hoje vai checar os seus sapatos sempre que for sair. Dois amigos passavam em frente a um cemitério antigo da cidade e resolveram entrar, depois que ouviram algo estranho vindo dos arbustos próximo das lápides. Sei lá, né? Poderia ser alguém precisando de ajuda. Eles vão em direção ao local dos barulhos de maneira bem apreensiva, pois imaginam que pode se tratar de algum animal selvagem atacando uma pessoa. Porém, conforme se aproximam e iluminam as folhas, algo aparece no meio do mato e com certeza não se tratava de um bicho. Obviamente, depois do que viram, os caras vazaram de lá o mais rápido possível, sem nem mesmo saber exatamente o que acabaram de presenciar. Um deles diz que parece ser uma pessoa pálida, o que deixa tudo ainda mais assustador. Afinal de contas, a criatura parecia não ter vida, o que faz todo sentido, né? Já que é justamente esse tipo de pessoa que descansa em um cemitério. O registro feito por essa câmera de segurança de uma residência comum mostra algo que ninguém conseguiu explicar. No meio da noite, quando a rua está completamente vazia, uma criatura passa caminhando normalmente de um lado para o outro, na calçada em frente à residência. O único detalhe é: o que é isso? Ela é preta, bem pequena, com formato redondo e pernas curtas. Que diabo é isso? O ser desconhecido passa por trás do vaso que tá ali e desaparece no meio da escuridão. Infelizmente, a cara do bicho não é pega pela câmera, mas só pelo que foi registrado, é possível afirmar com toda certeza que não se trata de um animal que conhecemos. Será que é uma criatura do mundo invertido? Essa equipe de caçadores paranormais começou a investigar uma coleção de bonecas que estaria possuída por um ou vários demônios. Para quem não sabe, algumas lendas acreditam que espíritos entram em bonecas por confundirem elas com crianças reais. Os 3 membros utilizam vários métodos para tentar capturar algo que demonstrasse que a coleção era assombrada.
E enquanto a mulher fala que queria desfazer dessa boneca e que está procurando alguém para doá-la, o objeto faz um leve movimento com o rosto, como se estivesse tentando olhar para a mulher que com certeza sentiu aquele gelado na espinha. Bom, acho que o brinquedo não estava muito afim de entrar para a doação. Desculpe, mas depois dessa, eu já tinha tacado fogo nessa prima da Annabelle. E você? Agora imagina o susto desse mano que estava dirigindo em paz quando se deparou com uma mulher que apareceu do nada bem no meio da faixa da rodovia. Ela está de vestido vermelho e caminha fixamente para frente sem nem olhar para trás, mesmo tendo um carro no seu cangote. O motorista precisou brecar em cima dela, pois não tem nenhuma iluminação, fazendo com que seja ainda mais estranho a presença dessa pessoa nesse local. O motorista fica alguns segundos ali, mas a mulher parece não dar a mínima e segue seu destino, sabe Deus para onde. Será que se tratava de alguma coisa paranormal? Não sei te dizer. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.